Hoje é seu aniversário, mãe. Que presente melhor do que um lugar onde vão cuidar de você? Meu filho sorriu enquanto me deixava na porta da instituição. Eu apenas segurei sua mão e disse: Obrigada, querido. 3 semanas depois, ele voltou para me visitar. Sabe aquele momento em que você olha para alguém que criou, que ensinou a caminhar e percebe que não conhece mais quem está na sua frente? Foi isso que senti quando Eduardo estacionou o carro na frente do Lar Paz e Bem, naquela quinta-feira de maio, dia do meu aniversário de 78 anos. Ele carregou minha mala pequena, a mesma que eu usava nas viagens para visitar minha irmã, e disse que seria melhor para todos. Não chorei. Apenas segurei a alça da minha bolsa de tricô, aquela que eu mesma fiz há 20 anos, e agradeci. Quando ele retornou, esperando me encontrar bordando na sala de convivência, a recepcionista apenas sorriu e disse: Sua mãe. Ah, ela não está mais aqui. Meu nome é Isabela Ferreira. Tenho 78 anos e trabalhei 45 anos como professora do ensino fundamental. Aposentei-me em 2019 com um salário de R$ 7.200. Criei o Eduardo sozinha depois que o pai dele, meu Carlos, morreu de um aneurisma quando o menino tinha apenas 10 anos. Carlos era pedreiro e mestre de obras, trabalhava em canteiros de obra por todo o Rio de Janeiro. Morreu em 2005, deixando uma casa em Niterói quitada e um seguro de vida de R$ 150 mil. Era tudo o que tínhamos, mas eu transformei esse tudo em muito mais ao longo dos anos seguintes. Quando Carlos se foi, Eduardo estava no 4º ano. Um menino sensível, inteligente, mas que começou a ter problemas de comportamento na escola após a morte do pai. Ele faltava às aulas, discutia com os colegas, voltava para casa com o uniforme sujo e rasgado. As professoras me chamavam constantemente. Dona Isabela, o Eduardo precisa de apoio psicológico, disse a orientadora da escola estadual onde ele estudava. Mas psicólogo particular custava R$ 250 por sessão em 2005. Com meu salário de professora municipal de R$ 1.200, era impossível. Então, fiz o que qualquer mãe faria. Virei psicóloga, educadora, pai e mãe ao mesmo tempo. Sentava com ele todas as noites à mesa da sala, revisava cada lição, cada nota, cada atitude. Quando ele chorava escondido no quarto, falando que sentia falta do pai, eu me sentava na beira da cama e conversávamos até ele adormecer. Mãe, por que o papai teve que ir embora? Ele perguntava, os olhos inchados de tanto chorar. Não sei, meu amor, mas sei que ele queria que você crescesse forte e dedicado aos estudos, que você se tornasse alguém na vida. E se você não conseguir sozinho, então eu vou te ajudar até conseguir. Mãe, não desiste de você, filho. Aos poucos, ele foi voltando ao eixo. As notas melhoraram, os problemas de comportamento diminuíram. Em 2011, quando terminou o ensino médio, passou no vestibular para economia numa faculdade privada de bom conceito, mas não das mais prestigiadas. Não era o UFRJ, mas era ensino superior. E para uma família como a nossa, já era uma grande conquista. A mensalidade da faculdade em 2011 era de R$ 1.100. Com meu salário de professora, que havia subido para R$ 2.400, sobrava muito pouco para o resto. Vendi nossa casa em Niterói por R$ 350 mil e comprei um apartamento mais modesto em São Gonçalo por R$ 190 mil. Os R$ 160 mil restantes, guardei numa caderneta de poupança para emergências e para custear os estudos do Eduardo. Durante os 4 anos de faculdade dele, gastei aproximadamente R$ 65 mil. Mensalidade, livros, transporte, alimentação, materiais, tudo saía do meu bolso. Ele até tentou arrumar um emprego no 2º ano, mas as notas caíram e eu o proibi. Mãe, posso trabalhar meio período e estudar? Ele insistia. Não, meu filho. Seu trabalho agora é estudar. Deixa que sua mãe se vira. E eu me virava mesmo. Dava aulas de reforço aos sábados, vendia bolos e doces na escola onde trabalhava, economizava em cada detalhe para que ele não sentisse falta de nada. Em 2015, quando ele se formou, eu estava orgulhosa e exausta. Havia gasto quase toda a minha reserva, mas meu filho tinha um diploma. Era economista formado, o primeiro da nossa família a ter um curso superior. Na colação de grau, ele subiu ao palco para receber o diploma e me procurou na plateia. Acenou para mim, com um sorriso largo. Naquele momento, todos os sacrifícios valeram a pena. Todas as noites em claro, preocupada com as contas, todos os nãos que precisei dizer. Obrigado, mãe, ele disse quando chegou em casa, ainda de beca, com o canudo nas mãos.
Por tudo. Eu prometo que vou retribuir. Guardei essas palavras no coração como se fossem um tesouro. Mas formar-se era só o começo. Eduardo precisava de experiência, de portas que se abrissem. O mercado de 2015 estava complicado para recém-formados. Ele enviava currículos, fazia entrevistas, mas as respostas eram sempre as mesmas. Não temos vaga para trainees no momento ou precisamos de alguém com experiência prévia. Depois de quase um ano desempregado, ele veio com uma ideia. Mãe, quero abrir minha própria empresa, uma consultoria financeira. Tenho alguns colegas da faculdade que podem me indicar, professores que acreditam no meu potencial. Com que dinheiro, filho? Preciso de uns R$ 80.000 para começar. Registro da empresa, um espaço comercial pequeno, equipamentos, capital de giro. R80.000. Era quase tudo o que me restava da venda da casa. Olhei para meu filho de 24 anos, cheio de ambição e determinação, e não consegui negar. Vendem algumas joias que eram herança da minha avó, fiz um empréstimo consignado no meu contra-cheque da prefeitura e juntei os R$ 80.000. Isto não é um presente, eu disse na hora de entregar o dinheiro. É um investimento. Quando você começar a faturar bem, você me devolve. Claro, mãe. Com juros e correção. Ele brincou, mas eu senti sinceridade nas palavras dele. F Consultoria foi aberta em março de 2016. Começou pequena, atendendo pequenos comerciantes da região metropolitana do Rio. O escritório era uma sala de 25 metros quadrados em São Gonçalo, mobiliada com o essencial: uma mesa, 3 cadeiras, um computador e uma vontade imensa de vencer. Nos primeiros 2 anos, Eduardo me visitava toda semana. Contava sobre os clientes, os projetos, as dificuldades. Eu preparava o almoço de domingo para ele, ouvia suas histórias de trabalho, dava conselhos quando ele pedia. Em 2018, a empresa dele começou a crescer, conseguiu alguns contratos de maior porte, contratou um assistente. Mãe, está dando certo. Mês que vem já consigo te devolver uma parte do dinheiro, ele disse num domingo, saboreando meu frango assado. Mas então apareceu a Camila. Eles se conheceram num coquetel de negócios em 2019. Ela era designer de interiores, filha de um dono de uma rede de hotéis, criada com todas as regalias. Quando Eduardo a trouxe para me conhecer pela primeira vez, senti um frio na espinha. Não era um ciúme comum, era um pressentimento mais profundo. Prazer, Dona Isabela, ela disse, estendendo uma mão fina e gelada, com um sorriso que não aquecia o olhar. O Eduardo fala tanto da senhora. Mas o jeito como ela disse Dona Isabela soou como se estivesse se referindo a uma funcionária, não a mãe do namorado. Durante o jantar daquele domingo, Camila fez vários comentários que me incomodaram. Nossa, que apartamento acolhedor, disse, olhando ao redor com uma expressão que claramente significava o oposto. Deve ser tranquilo morar num lugar tão simples assim, sem muita preocupação com decoração. Simples. A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Casaram-se em outubro de 2020. Uma cerimônia íntima, mas Camila deixou claro que queria algo mais grandioso. É uma pena que não pudemos fazer a festa dos nossos sonhos, ela comentou com as amigas, autossuficiente para eu ouvir. Mas, né, quando se começa do zero, é assim mesmo. Do zero? Meu filho tinha uma empresa em crescimento, um apartamento próprio que conseguirá financiar com os lucros do negócio. Começar do zero era quando eu fiquei viúva aos 45 anos com uma criança para criar. Após o casamento, as visitas do Eduardo começaram a rarear. De toda semana passaram para quinzenais, depois para mensais. Quando eu ligava para ele, sempre havia uma desculpa. Mãe, estou sobrecarregado no trabalho. Ou Camila não está se sentindo bem, não posso sair. Um dia, em novembro de 2021, ele veio me visitar sozinho. Cadê a Camila? Perguntei. Está cansada. Trabalhou muito esta semana. Mentira. Eu sabia que era mentira pelo modo como ele evitou meu olhar. Filho, está tudo bem entre vocês? Está, mãe. Por quê? Porque você parece diferente, mais distante. Ele suspirou. É que a Camila acha que eu dependo emocionalmente demais da senhora, que já está na hora de eu ser mais independente. Independente. Como se 50 anos de dedicação fossem uma dependência doentia. E você concorda com isso? Não é bem isso, mãe. É que a gente está construindo nossa própria família agora. Preciso dar prioridade para minha esposa também. E eu estou atrapalhando?
Não está, mas ela se sente um pouco deixada de lado quando eu venho aqui toda semana. Ali começou o meu gradual isolamento. Eduardo passou a vir uma vez por mês, depois, a cada 2 meses. As ligações telefônicas ficaram mais curtas, mais formais. Ele parou de contar detalhes do trabalho, parou de pedir conselhos, parou de ser meu filho para se tornar apenas o marido da Camila. Em 2022, comecei a sentir dores fortes nas costas e nos quadris. O médico diagnosticou osteoartrite grave. Alguns dias, a dor era tanta que mal conseguia amarrar meus sapatos ou carregar uma sacola de compras. Liguei para o Eduardo contando sobre o diagnóstico. Nossa, mãe, sinto muito. A senhora precisa de alguma coisa? Não, filho. Só queria que você soubesse. Qualquer coisa, me liga, tá? Tenho que desligar agora. Estou numa reunião importante. Esperei que ele ligasse de volta. Esperei que ele aparecesse para ver como eu estava. Esperei uma semana. Nada. Foi então que comecei a contratar a Marlene, uma senhora de 55 anos, também viúva, que trabalhava como auxiliar de cuidados. Ela vinha 3 vezes por semana me ajudar com a limpeza pesada, fazer compras no mercado e preparar algumas refeições que eu pudesse esquentar ao longo da semana. Marlene custava R$ 500 por semana. Com minha aposentadoria de R$ 7.200, eu conseguia pagar, mas não deixava de ser uma ironia amarga. Eu pagava uma desconhecida para fazer o que um filho deveria fazer por amor. Dona Isabela, o Eduardo não sabe que a senhora está precisando de ajuda? Marlene perguntou um dia, vendo-me tomar 4 comprimidos pela manhã só para conseguir me levantar da cama sem dores. Sabe, mas ele tem a vida dele agora. Vida dele? A senhora é a mãe dele. Isso não muda nunca. Marlene tinha razão, mas eu já havia começado a me conformar. Filho casado, filhos afastados, dizia minha vizinha, Dona Célia. Eu não acreditava nisso antes. Agora, estava começando a acreditar. Ironicamente, era justamente em 2022 que a empresa do Eduardo mais crescia. Marlene sempre o via em revistas locais, dando entrevistas sobre empreendedorismo, falando sobre o sucesso da consultoria dele. Jovem empresário fluminense fatura mais de 700 mil por ano, dizia a manchete. 700 mil por ano. Dinheiro que começou com meus R$ 80 mil investidos em 2016. Dinheiro que cresceu porque eu abri mão de trocar meu carro velho, de reformar o banheiro, de viajar, de viver minha própria vida para viver a dele. Mas quando eu comentava isso com Marlene, soava como a amargura de uma velha. Eu não quero nada dele, eu dizia. Só queria que ele se lembrasse que eu existo. Ele lembra, Dona Isabela. Só está um pouco perdido. Homem às vezes fica assim quando casa, mas passa. Eu queria acreditar que passava. Queria acreditar que meu filho voltaria a ser aquele menino que me procurava com os olhos na plateia da formatura. Mas a cada mês que passava, ele ficava mais distante, mais frio, mais estranho. 2023 chegou e, com ele, uma crise de ciática que me deixou praticamente imóvel por 2 semanas. Eduardo ligava a cada 15 dias. Conversas de 3 minutos, no máximo. Está tudo bem, mãe? Estou, filho. Qualquer coisa me liga. Preciso desligar. Tenho uma reunião online importante. Reunião online. Meu filho agora usava um jargão corporativo que soava estranho e distante. Marlene, durante a pior fase da minha crise, não pôde vir porque pegou dengue. Fiquei 2 semanas completamente sozinha, dependendo da bondade de um jovem vizinho que fazia minhas compras. A solidão daqueles dias foi diferente de tudo que já havia experimentado. Quando Carlos morreu, eu tinha o Eduardo para cuidar. A dor da perda se misturava ao propósito de ser mãe. Agora, era apenas vazio. Vazio e dor física que piorava com o tempo úmido. Teve um dia, em agosto de 2023, que escorreguei no corredor. Bati o quadril com força no batente da porta. Fiquei ali no chão, imóvel de dor, por vários minutos. Quando consegui me arrastar até o telefone, a primeira coisa que pensei foi: se eu tivesse quebrado o fêmur, quanto tempo levaria para alguém me encontrar? A resposta me aterrorizou. Provavelmente só na segunda-feira, quando o vizinho estranharia minha ausência. Foi aí que liguei para o Eduardo. Filho, você pode vir aqui? Por quê, mãe? Aconteceu alguma coisa? Caí e bati o quadril. Estou com muita dor. Nossa, foi grave? Mãe, com essa crise de ciática é complicado. A Camila está com enjoo da gravidez. Não podemos nos arriscar.
Liga para o resgate, se estiver grave. O resgate. Ele mandou a própria mãe ligar para o resgate, ao invés de vir ele mesmo. Não liguei para ninguém. Tomei um analgésico forte, arrastei-me até a cama e chorei até adormecer, exausta. Ali, eu entendi que havia perdido meu filho para sempre, não para a morte, como havia perdido Carlos, mas para algo muito pior. A indiferença. Em janeiro de 2024, Camila deu à luz a Lorenzo, meu primeiro neto. Fiquei sabendo por uma mensagem de texto. Uma foto do bebê com a legenda: Lorenzo nasceu. 3,4 quilogramas. Mãe e bebê bem. Como se eu fosse uma conhecida qualquer, não a avó da criança. Pedi para ir visitá-los. Mãe, com o bebê recém-nascido é melhor esperar um pouco. O sistema imunológico dele ainda é muito frágil. Esperei. As semanas passaram, mas as desculpas continuavam. Lorenzo está com refluxo. Camila está exausta. Não é um bom momento. Conheci meu neto pessoalmente quando ele já tinha 7 meses. Uma visita de 40 minutos, supervisionada pela Camila, que não saiu do meu lado nem por um instante. Cuidado, Dona Isabela, ele está na fase de puxar o cabelo, ela dizia quando eu tentava chegar perto. Dona Isabela. Sempre Dona Isabela. Nunca vovó, nunca Isabela, nunca qualquer termo que indicasse afeto ou proximidade. Em 2025, com Lorenzo já engatinhando, tentei uma última aproximação. Comecei a ligar toda semana, oferecendo ajuda, perguntando se precisavam de algo. Mãe, está tudo sob controle, o Eduardo sempre respondia. A Camila está dando conta de tudo. Em abril de 2025, ofereci cuidar do Lorenzo uma tarde para eles poderem sair sozinhos. Não precisa, mãe. Temos uma babá ótima. Babá? Preferiam pagar uma estranha para cuidar do meu neto do que deixá-lo comigo por algumas horas. Em julho, tentei convidá-los para jantar no meu aniversário de 77 anos. Ai, Dona Isabela, que pena, a Camila respondeu quando atendeu o telefone do Eduardo. O Eduardo está viajando a negócios e eu não me sinto segura para dirigir até aí sozinha com o bebê. Que tal a gente marca para outra ocasião? A outra ocasião nunca chegou. Em dezembro, no Natal, enviei presentes caros para o Lorenzo. Roupas de marca que custaram 1/3 da minha aposentadoria daquele mês. A resposta foi uma mensagem seca. Obrigada pelos presentes. Lorenzo adoro. Nem uma foto do menino com as roupas novas eu recebi. Nesta quinta-feira, 15 de maio de 2026, acordei cedo, como de costume. Fiz meu chá, sentei na varanda, observei o movimento da rua. Era meu aniversário de 78 anos. Esperei uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que alguém se lembraria. Às 10 da manhã, a Marlene chegou com um pequeno bolo de laranja. Parabéns, Dona Isabela. Não podia esquecer da data da minha patroa querida. Patroa querida. Uma funcionária se lembrava do meu aniversário quando meu próprio filho havia esquecido. Às 2 da tarde, o interfone tocou. Era o Eduardo. Meu coração deu um salto. Ele lembrou. Veio me parabenizar. Corri até o interfone como uma adolescente. Filho, que surpresa maravilhosa. Oi, mãe. Posso subir? Ele subiu as escadas devagar, como se cada degrau fosse um fardo. Quando a porta do elevador se abriu, vi uma mala pequena em sua mão. Minha mala pequena. Aquela que eu guardava no fundo do armário. Filho, o que é isso? Mãe, precisamos conversar. Sentamos na sala. Ele olhava para tudo, menos para mim. Mãe, a Camila e eu conversamos muito e chegamos a uma conclusão. Meu estômago se contraiu. A senhora está ficando muito sozinha aqui. Com essa osteoartrite, pode cair, se machucar feio e a gente nem vai ficar sabendo. Mas eu tenho a Marlene. Ah, sim. A Marlene vem 3 vezes por semana. E se acontecer alguma coisa nos outros 4 dias? Ele respirou fundo. A gente pesquisou e achou um lugar ótimo para a senhora. Um lugar onde vão cuidar da senhora 24 horas por dia, onde a senhora vai ter companhia, atividades. As palavras dele chegavam como socos no meu estômago. Um lugar, é um lar para idosos, mãe. Mas é muito bom, sabe? Tem enfermaria, fisioterapia, nutricionista. Lar paz e bem. Ele estava me levando para um asilo no meu aniversário. E se eu não quiser ir, filho? A senhora quer o nosso bem, né?
A gente não tem estrutura para cuidar da senhora em casa. A Camila está grávida de novo. O Lorenzo dá um trabalho enorme. Grávida de novo. Nem isso ele havia me contado. É temporário, ele continuou. Até a senhora se adaptar, melhorar dessa osteoartrite, ficar mais independente. Mentira. Eu sabia que era mentira. Vi nos olhos dele a mesma expressão que tinha quando era criança e quebrava algo escondido. Ele nunca soube mentir direito. Hoje é meu aniversário, Eduardo. Eu sei, mãe. Por isso pensei que seria um bom presente. Um lugar onde vão cuidar da senhora direito. Cuidar de mim direito. Como se eu fosse um pacote incômodo que ele finalmente poderia despachar. Já está tudo acertado. Já conversei com eles. A senhora pode levar suas coisas pessoais, algumas roupas. Ele já havia decidido tudo sem me consultar. Já havia me matriculado, pago a primeira mensalidade, escolhido meu quarto. Eu era apenas uma carga sendo entregue no destino final. Quanto custa? R$ 9.000 por mês. A senhora paga com a aposentadoria e uma parte da reserva que tem guardada. Como ele sabia da minha reserva? Como ele sabia exatamente quanto eu tinha? Eu não quero ir, Eduardo. Mãe, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Para quem? Para ele, porque para mim já era o fim da linha. Olhei para meu filho de 35 anos, pai de família, empresário bem-sucedido, e tive que aceitar uma verdade dolorosa. Eu havia perdido totalmente o controle sobre a minha própria vida. Está bem, eu disse, minha voz soando estranha e plana. Vou pegar minhas coisas. Ele me ajudou a arrumar a mala com as roupas que escolhi levar. Peguei minha bolsa de tricô, meus remédios, o álbum de fotografias da família. Tudo que restava de 78 anos de vida cabia numa mala pequena. Na porta. Ele me abraçou. Um abraço rápido, constrangido. A senhora vai gostar de lá, mãe. Tem muita gente da sua idade. Tenho certeza, eu disse, segurando as lágrimas. Durante o caminho até o lar Paz e Bem, fiquei olhando pela janela as ruas que eu conhecia há tantas décadas. Estava me despedindo de tudo, da minha vizinhança, da minha independência, da minha dignidade. Visitas são aos domingos, das 14 horas às 17 horas, o Eduardo disse enquanto estacionava, como se estivesse me dando as regras de um presídio. Você vem domingo? Claro, mãe. Toda semana. Mais uma mentira. Eu sabia, no fundo da alma, que seria a última que ouviria dele por um longo, longo tempo. E você, o que faria no meu lugar? Deixe seu comentário contando o que você está sentindo ao ler essa história. Será que Eduardo realmente vai me visitar toda semana como prometeu? O que você acha que vai acontecer quando ele voltar? O lar Paz e Bem não era o lugar tenebroso que eu imaginava. Era limpo, organizado, com funcionários educados e quartos individuais com banheiro. Mas não era minha casa, e essa diferença era um abismo. Meu quarto ficava no primeiro andar, número 108. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa compacto, uma poltrona de tecido azul e uma janela que dava para a área de estacionamento e um jardim bem cuidado. Era ali que eu deveria passar meus últimos anos, observando o carro chegarem e partirem. Na primeira noite, não consegui dormir. O colchão era muito diferente do meu, o travesseiro, muito alto. Os sons eram estranhos, os passos dos enfermeiros no corredor, a tosse abafada de outros residentes, o ruído distante de uma televisão. Às 6 horas da manhã, uma técnica de enfermagem bateu à porta. Dona Isabela, hora do café da manhã. Era Renata, uma moça de uns 30 anos, com um sorriso caloroso que me fez sentir um pouco menos deslocada. Posso tomar café aqui no quarto? Pode, mas é melhor descer. A senhora vai conhecer os outros residentes, fazer amizades. Amizades. Como se fosse tão simples assim. Desci para o refeitório com relutância. Umas 30 pessoas estavam sentadas em mesas para 4. Alguns conversavam animadamente, outros comiam em silêncio, alguns pareciam perdidos em seus próprios mundos. Senta aqui, querida, uma senhora de cabelos prateados penteados com esmero me chamou. Sou a Beatriz, mas pode me chamar de Dona Bia. Chegou ontem. Chegue. Isabella. Bem-vinda ao clube dos filhos ocupados demais, ela disse, rindo, mas com uma ponta de amargura no olhar. Brincadeira. Aqui é bom. Você vai se acostumar. Na mesa também estavam o seu Geraldo, um homem de uns 80 anos, ex-engenheiro, viúvo há 4 anos, e a dona Lúcia, 82 anos, que havia sido bibliotecária a vida toda.
Pessoas cultas, inteligentes, que tinham muito mais a oferecer ao mundo do que um quarto no primeiro andar de um asilo. E o que a trouxe para cá? Dona Bia perguntou, passando manteiga em sua torrada. Meu filho achou que seria melhor. Ah, o clássico, o seu Geraldo comentou. Filhos que decidem o que é melhor para os pais sem lhes dar o direito de escolha. O meu vendeu meu apartamento sem me consultar. Disse que era pelo meu bem. Dona Lúcia suspirou. Minha nora convenceu meu filho de que eu estava com Alzheimer. 2 neurologistas disseram que estou perfeitamente lúcida, mas ela insistiu que eu precisava de supervisão profissional. Comecei a entender que não estava sozinha. Havia toda uma geração de pais e mães ali, cada um com sua variação da mesma história triste. Filhos que cresceram, formaram suas próprias famílias e decidiram que os pais eram um problema a ser resolvido, não pessoas a serem amadas. No terceiro dia, recebi uma visita inesperada. A Marlene apareceu no portão do asilo, com os olhos inchados. Dona Isabela, graças a Deus a encontrei. Marlene, como você soube que eu estava aqui? Fui trabalhar na sua casa ontem. Quando cheguei, tinha um senhor lá, tirando seus vasos de planta da varanda. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse que o apartamento ia ser vendido, que a senhora tinha se mudado definitivamente. ¿Vendido? Eduardo estava vendendo meu apartamento. Consegui o telefone do Eduardo com a dona Célia e liguei para ele. Ele disse que a senhora estava melhor aqui e que meus serviços não eram mais necessários. Demitida. A Marlene havia sido demitida sem que eu fosse sequer consultada. Dona Isabela, eu preciso contar uma coisa para a senhora. É sobre a Camila. Meu coração pareceu parar. O que foi? A Marlene olhou em volta, certificando-se de que estávamos sozinhas no jardim. Uns 3 meses atrás, quando eu estava limpando a casa da senhora, a Camila apareceu lá sozinha. Disse que estava procurando os documentos que o Eduardo tinha esquecido, mas ela ficou mexendo nos seus móveis, tirando fotos de tudo com celular, a estante de madeira maciça, a mesa de centro de mármore, o cristaleiro da sua avó. E ficava falando no telefone com alguém sobre móveis de época e valor de mercado. Meu sangue pareceu gelar. Meus móveis eram heranças de família. A estante era do meu avô. O cristaleiro, um presente de casamento dos meus pais. E tem outra coisa, a Marlene continuou, baixando a voz. Semana passada, vi um anúncio na internet. Era o seu cristaleiro sendo vendido por Camila Prado Assessoria. Ela está vendendo suas coisas, Dona Isabela, por R$ 20.000. R$ 20.000 por uma peça que tinha um valor sentimental inestimável para mim. Para eles, era apenas dinheiro fácil. Marlene, você pode me fazer um favor? O que a senhora quiser, Dona Isabela. Pode investigar o que mais eles estão vendendo, entrar em sites de compra e venda, ver se encontra outras coisas minhas. A Marlene pegou um bloquinho da bolsa e anotou. Pode deixar. E, Dona Isabela, tem mais uma coisa. Ontem, quando o Eduardo me dispensou, ele estava muito estranho, nervoso. E eu ouvi a Camila falando no telefone com alguém sobre acelerar o processo antes que ela vire um problema maior. Antes que eu virasse um problema maior. Eles estavam com pressa de me descartar porque eu estava atrapalhando algum plano. Naquela noite, contei tudo para meu novo grupo de amigos. Dona Bia, seu Geraldo e Dona Lúcia ouviram cada palavra com atenção crescente. Isabela, isso é crime, o seu Geraldo disse, sua voz de engenheiro firme. Apropriação indébita de bens, no mínimo. Mas como eu vou provar? Eu perguntei. Nem sei ao certo o que eles levaram. A gente vai descobrir, a Dona Bia disse com uma determinação feroz. Lúcia, você não tem um sobrinho que é advogado? Tenho o Rafael. Ele é especialista em direito civil e do idoso. O seu Geraldo se inclinou para a frente. E eu trabalhei 50 anos com orçamentos e finanças. Se tem dinheiro sendo movimentado de forma errada, eu consigo identificar o padrão. Foi assim que nasceu nosso pequeno grupo de investigação. 4 idosos em um asilo, planejando como desmascarar uma nora gananciosa e um filho manipulado. A Marlene voltou 3 dias depois com informações que me deixaram em estado de choque. Sentamo-nos em um banco no jardim, e ela abriu um caderno repleto de anotações. Dona Isabela, é pior do que a gente imaginava. Ela me mostrou prints de tela em seu telefone. Meu cristaleiro, vendido por R$ 20.000. Minha estante de madeira de lei,
anunciada por R$ 28 mil. A mesa de centro de mármore italiano, por R$ 35 mil. Valor negociável. Somando tudo que eles já venderam ou estavam tentando vender, dava cerca de R$ 95 mil. Móveis com valor sentimental imensurável para mim, sendo tratados como mercadoria de liquidação. E tem mais, a Marlene continuou, sua voz grave. Consegui falar com a dona Célia, sua vizinha. Ela disse que tem gente indo no seu apartamento quase todo dia. Homens de mudança, senhores avaliando os móveis, um corretor de móveis medindo os cômodos, corretor de móveis. Eles vão vender seu apartamento também, dona Isabela. A dona Célia disse que o corretor comentou que é uma venda urgente, preço abaixo do mercado. Meu apartamento. O lugar onde criei meu filho, onde vivi 20 anos, onde cada canto guardava uma memória, estava sendo vendido às pressas como se fosse um estorvo. Marlene, você pode fazer mais uma coisa por mim? Fale. Você pode ir até a agência do banco onde eu tenho conta e verificar minha movimentação? O gerente, o senhor Roberto, me atende há 20 anos. Ele me conhece bem. Diga que fui eu que pedi, que estou preocupada porque não estou conseguindo acessar minha conta pelo aplicativo. A Marlene anotou tudo. Dona Isabela, posso perguntar uma coisa? Por que a senhora não liga diretamente para o Eduardo e confronta ele? Porque se eu confrontar agora, sem provas concretas, ele vai negar tudo. Vai dizer que está guardando meu dinheiro para mim, que vai me devolver, que é para o meu próprio bem. Preciso saber exatamente o que eles fizeram antes de fazer qualquer movimento. A dona Bia, que estava sentada em um banco próximo e ouvirá nossa conversa, se aproximou. Muito bem, Isabela. Meu ex-marido era um mentiroso quanto mais. Aprendi que com esse tipo de pessoa você só pode mostrar suas cartas quando já tem um flush real na mão. Uma semana depois, a Marlene voltou com uma pasta cheia de documentos e uma expressão devastada no rosto. Dona Isabela, senta, que eu preciso te mostrar uma coisa. Ela abriu a pasta e espalhou extratos bancários sobre a mesa do jardim. Minha conta corrente, minha poupança, uns fundos de investimento que eu nem lembrava direito que existiam. O senhor Roberto ficou muito preocupado quando soube que a senhora estava no asilo. Disse que notou movimentações estranhas na sua conta nos últimos meses. Peguei os extratos com as mãos trêmulas. O que vi me fez sentir como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Transferências de R$ 6 mil, de R$ 10 mil, de R$ 15 mil. Sempre para a conta do Eduardo ou para contas que eu não reconhecia. Em 5 meses, tinham sacado R$ 92 mil da minha reserva financeira. Como isso é possível? Eu não autorizei nada disso. A Marlene apontou para um documento no meio dos papéis. Aqui está o problema. Procuração em nome do Eduardo para movimentar suas contas. Assinada pela senhora em fevereiro deste ano. Peguei o documento. Era minha assinatura, sem dúvida, mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Dona Isabela, a senhora lembra de ter assinado algum papel para o Eduardo? Alguma coisa que ele disse que era só uma formalidade? Pensei, e então me veio à memória. Em fevereiro, o Eduardo havia aparecido com os papéis. É para facilitar, mãe. Se um dia a senhora precisar de ajuda com o banco, é só para emergências. Emergência dele, não minha. O senhor Roberto disse mais uma coisa, a Marlene continuou, hesitante. Disse que nos últimos 2 meses, apareceu uma mulher loira, bem vestida, se passando por sua procuradora, dizendo que a senhora tinha dado autorização para ela movimentar a conta. A Camila. Ela estava usando a procuração que o Eduardo me fez assinar para roubar meu dinheiro. E o pior, Dona Isabela, a Marlene sussurrou. O senhor Roberto disse que a empresa do Eduardo está com problemas. Está devendo muito para os bancos. Está quase falindo. Tudo começou a fazer sentido. A pressa em me colocar no asilo, a venda dos móveis, o roubo do dinheiro. Eles estavam usando meu patrimônio para salvar a empresa falida do Eduardo. Seu Geraldo, que observava tudo de longe, se aproximou e balançou a cabeça. Sério. Isabela, isso é mais grave do que pensávamos. Eles não estão apenas te abandonando. Estão te saqueando de forma sistemática. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. O Rafael, o sobrinho advogado da dona Lúcia, apareceu no asilo em uma tarde de sexta-feira. Um homem de cerca de 40 anos, sério, com uma pasta executiva cheia de documentos.
Dona Isabela, consegui algumas informações preliminares sobre a situação da empresa do seu filho e sobre a Camila. Sentamo-nos na sala de visitas, um ambiente mais reservado. Rafael espalhou os papéis na mesa com a eficiência de quem faz isso todos os dias. A consultoria do Eduardo está devendo aproximadamente R$ 400 mil para credores diversos. Há 2 processos trabalhistas correndo e o nome dele está no SPC há 5 meses. R$ 400 mil. Uma dívida que eles jamais conseguiriam pagar com a receita da empresa. E a Camila? Eu perguntei, minha voz um pouco trêmula. Aí é que a situação fica interessante. Rafael puxou outro documento. Ela não é apenas designer de interiores. Tem uma microempresa registrada no nome dela desde 2021. Camila Prado Trading. Objeto social, compra e venda de antiguidades e objetos de arte. Objetos de arte. Meus móveis antigos. Pelos registros que consegui, ela movimentou mais de R$ 230 mil nessa empresa nos últimos 18 meses. E adivinha de onde vem a maior parte desse dinheiro? Eu não precisava adivinhar. Eu sabia. Dos móveis que ela havia roubado da minha casa. Exatamente. E tem mais. Ele baixou a voz. Conversei com um colega que lida com casos de abuso financeiro contra idosos. Ele me disse que é um padrão conhecido. O cônjuge novo isola o idoso da família e depois vai drenando seus recursos sistematicamente. Rafael me entregou uma foto impressa. Esta foto foi postada pela Camila nas redes sociais no fim de semana passado. Seu filho, ela e o Lorenzo em um hotel fazenda em Petrópolis. Suite Premium, 900 Brazilian reals a diária. R$ 900 por noite, com o meu dinheiro. Enquanto eu comia a comida simples do asilo e dormia em uma cama de solteiro, eles gastavam meu dinheiro em finais de semana de luxo. E sabe o que é mais revoltante? Rafael continuou. Encontrei posts dela mostrando seus móveis no apartamento novo deles, com a legenda: adoro o charme dos móveis de herança familiar. Dão tanto calor ao lar. Haranka. Ela estava chamando meus móveis roubados de herança. Dona Isabela, o Rafael disse, olhando diretamente para mim. A senhora quer que eu inicie um processo contra eles? Olhei para os documentos espalhados na mesa. Eram provas de roubo, de mentiras, de uma manipulação cuidadosamente orquestrada para me deixar na miséria. Senti uma fúria que não sabia ser capaz de sentir, uma raiva fria e determinada. Mas antes, quero confrontar meu filho pessoalmente. Quero ver a expressão dele quando eu colocar todas essas provas na frente dele. Tem certeza? Rafael perguntou, preocupado. Pode ser, tenso. Eles podem tentar o quê? Me matar? Eu já estou morta por dentro, doutor. Eles me mataram no dia em que me trouxeram para cá. Agora, eu quero a minha ressurreição. Naquela noite, nosso grupo se reuniu no quarto da Dona Bia para planejar o confronto. Parecíamos conspiradores em um filme e, de certa forma, éramos. Isabela, você precisa ser estratégica, o seu Geraldo aconselhou. Se eles perceberem que você sabe de tudo, podem tentar destruir provas ou pior, podem tentar te declarar incapaz. A Dona Lúcia acrescentou, com seriedade, já vi casos assim. Alegam demência, instabilidade emocional, qualquer coisa para te calar. Rafael abriu um gravador digital pequeno. Por isso eu vou estar presente no confronto e vamos gravar tudo. Qualquer confissão que eles fizerem pode ser usada como prova. Se eles não confessarem, processamos com base no que já temos. Mas uma confissão espontânea fortalece muito o caso. A Marlene, que também estava presente, levantou a mão timidamente. E eu, como posso ajudar? Quero fazer parte disso. Você será nossa testemunha principal, Rafael explicou. Você viu a Camila na casa da Dona Isabela, ouviu as conversas, tem acesso a informações privilegiadas. A Dona Bia sorriu, um sorriso matreiro. E eu vou providenciar que a Isabela saia daqui no dia do confronto sem alardes. Tenho os meus jeitos. Como assim, Bia? Querida, você acha que eu fiquei 30 anos coordenando um departamento público sem aprender a burlar a burocracia quando necessário? 3 dias depois, tudo estava organizado. Rafael havia marcado uma reunião de mediação com Eduardo e Camila para uma terça-feira às 10 horas da manhã em seu escritório.
Disse que era para discutir questões relacionadas ao bem-estar e aos arranjos financeiros da dona Isabela. No domingo de manhã, recebi uma ligação inesperada. Era o Eduardo. Oi, mãe. Como a senhora está? A voz dele soava artificialmente alegre, como sempre quando ele estava escondendo algo. Estou bem, filho. Me adaptando, aos poucos. Que bom. Olha, mãe, eu ia visitar a senhora hoje, mas surgiu um imprevisto de trabalho. Vou ter que adiar, tá? Claro. A primeira visita prometida, e já estava sendo cancelada. Tudo bem, filho. O trabalho é importante. A senhora está precisando de alguma coisa? Remédios, dinheiro? Dinheiro. A ironia era cortante. Não, filho. Está tudo sob controle. Então tá. Qualquer coisa, me liga. Beijo. Beijo. Um beijo virtual, distante, depois de me ter roubado e abandonado. Desliguei o telefone e olhei para Marlene, que ouvirá a conversa. Ele nem vai vir me visitar. Melhor assim, dona Isabela. Menos chance de ele desconfiar de algo antes de terça-feira. A Marlene estava certa. Era melhor que ele continuasse subestimando sua mãe, achando que havia me neutralizado completamente. Não consegui dormir na noite de segunda para terça. Fiquei deitada na cama, encarando o teto, ensaiando mentalmente o que diria, como reagiria, me preparando emocionalmente para ver a cara do meu filho quando descobrisse que sua mãe idosa e frágil havia investigado toda a trama dele. Às 5 da manhã, levantei e fui para a varanda do primeiro andar. Maio ainda trazia um friozinho ameno pela manhã. Olhei a cidade despertando, as luzes se acendendo, a vida normal seguindo seu curso do lado de fora dos muros do asilo. Hoje é o dia, murmurei para mim mesma. Hoje eu recupero o que é meu. Uma auxiliar de limpeza passou e me viu parada ali. Acordou cedo, dona Isabela. Não conseguiu dormir. Não muito. Mas está tudo bem. Hoje é um dia importante. Dia importante como... Hoje eu deixo de ser uma vítima. Às 9 horas em ponto, a dona Bia me acompanhou até a saída. O Rafael estava me esperando com um carro prateado. Pronta para isso, dona Isabela? Mais pronta do que ele pode imaginar. O escritório do Dr. Rafael ficava em um edifício comercial moderno no centro de Niterói. Quando chegamos às 9h45, Eduardo e Camila já estavam na recepção. Ele vestia um terno que custava mais que minha mobília toda. Ela, um taier de grife que eu reconheci de uma revista. Eduardo se levantou, surpreso, ao me ver. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vim para uma conversa necessária, filho. Camila me lançou um daqueles olhares de desdém que eu conhecia tão bem. Dona Isabela, pensei que a senhora estivesse descansando no lar. Estou, mas surgiu um assunto urgente. Rafael apareceu na porta de sua sala de reuniões. Bom dia a todos. Por favor, entrem. A sala era imponente, com uma grande mesa de vidro e estantes repletas de livros jurídicos. Raphaël sont tous ceux à cabeceira. Eu me posicionei de um lado da mesa, Eduardo e Camila, do outro, como em um tribunal. Doutor Rafael, Eduardo começou, visivelmente confuso. Posso saber do que se trata essa reunião? Minha mãe está bem assistida, todas as despesas estão sendo pagas. Justamente sobre isso que vamos conversar, Rafael interrompeu, calmamente. Dona Isabela descobriu algumas irregularidades em suas finanças e me pediu para ajudar a esclarecer a situação. Camila se remexó, desconfortável, na cadeira. Eduardo franziu a testa. Irregularities. Que tipo de irregularidades? Rafael colocou um pequeno gravador sobre a mesa. Esta conversa está sendo gravada para registro legal. Todos concordam. Eu não concordo, Camila disse imediatamente. O que significa isso? Eu concordo, eu disse, com firmeza. Quero tudo registrado. Eduardo olhou de mim para Rafael, perplexo. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo, filho, é que descobri que vocês me roubaram. A palavra roubaram ecoou na sala como um tiro. Eduardo empaladiciu. Camila engoliu em seco. Ruberum. Mãe, do que a senhora está falando? Rafael abriu uma pasta e começou a colocar documentos sobre a mesa. Vamos começar pelas movimentações bancárias. Os extratos foram a primeira bomba.
Eduardo olhou para os números, seus olhos arregalados, como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. 92 mil reais transferidos da conta da sua mãe nos últimos 5 meses, Rafael leu em voz alta, utilizando uma procuração que ela assinou sem pleno conhecimento de seu conteúdo. Eu expliquei para a mãe, Eduardo começou a dizer, sua voz trêmula. Era para emergências. Eu o cortei. A emergência era salvar sua empresa falida. Camila finalmente falou, sua voz aguda e defensiva. Dona Isabela, a empresa do Eduardo passou por uma fase difícil, mas foi um empréstimo. Íamos devolver tudo. Empréstimo sem autorização explícita é roubo, eu disse, olhando fixamente para ela. Rafael colocou mais documentos na mesa. Agora, vamos aos móveis. As fotos dos anúncios online apareceram, uma após a outra. O cristaleiro por 20 mil reais, a estante por 28 mil reais, a mesa de mármore por 35 mil reais. Reconhecem esses móveis? Rafael perguntou. Eduardo estava em estado de choque. Ele olhava para as fotos, depois para Camila, depois para mim. Camila, você vendeu as coisas da minha mãe? Eduardo, eu posso explicar. Então explica, eu disse, minha voz carregada de uma frieza que não sabia ter. Explica como você entrou na minha casa, fotografou meus móveis e os vendeu como se fossem seus. Camila estava encurralada. Seus olhos corriam pela sala, procurando uma saída que não existia. Foram apenas alguns móveis que estavam parados. A dona Isabela estava no asilo, não ia mais precisar. Não precisava. Minha voz se elevou, pela primeira vez liberando um pouco da raiva contida. Eram móveis da minha família. Lembranças de uma vida inteira. Heranças. Camila, Eduardo disse, sua voz um misto de incredulidade e desespero. Me diz que isso não é verdade. Ela não conseguiu responder. Rafael continuou a exposição. E aqui temos o registro da empresa da senhora Camila. Camila Prado Trading. Objeto social, compra e venda de antiguidades. Uma empresa criada, essencialmente, para lavar o dinheiro dos móveis roubados. Isso é crime, Eduardo sussurrou, mais para si mesmo do que para nós. Sim, Rafael confirmou. Apropriação indébita qualificada. Estelionato. E, potencialmente, formação de quadrilha. Formação de quadrilha? Camila explodiu. Isso é um absurdo. 2 ou mais pessoas se associando para a prática de crimes enquadra-se perfeitamente na definição legal, Rafael respondeu. Impassível. Foi quando Rafael mostrou as fotos das viagens de luxo que Eduardo finalmente quebrou. Imagens deles em Petrópolis, em restaurantes caríssimos no Leblon, em boutiques comprando roupas de bebê de marca por centenas de reais. Esse dinheiro. Eduardo murmurou, olhando para as fotos com horror. Era da sua mãe, Rafael completou. Enquanto ela comia a comida do asilo e dormia em uma cama de hospital, vocês gastavam a poupança dela em luxos. Eduardo começou a chorar. Não um choro dramático, mas aquele choro feio, sufocado, de alguém sendo esmagado pelo peso de sua própria culpa. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de tudo isso. Não sabia de nada? Ou não quis saber? Eu perguntei. A Camila te disse que estava organizando minhas finanças, que estava guardando meu dinheiro em investimentos melhores, e você acreditou cegamente, sem nunca me perguntar. Ele não conseguia parar de chorar. Desculpa, mãe. Desculpa. Camila, vendo que a situação estava totalmente fora de controle, partiu para o ataque. Dona Isabela, a senhora está exagerando. Foram empréstimos, investimentos. Estamos fazendo o melhor para a família. Investimentos. Eu me levantei, minhas pernas tremendo, mas minha voz, firme. Investimentos em quê? Na sua vida de luxo, enquanto a mãe do seu marido apodrece em um asilo. A senhora estava sendo bem cuidada. Eu estava sendo roubada. Minha voz ecoou pela sala. Era a primeira vez em um mês que eu gritava, que liberava toda a fúria e a dor acumuladas. Vocês me trataram como lixo. Me jogaram aqui fora no meu aniversário para poderem roubar minha casa, meus móveis, meu dinheiro. Vocês me enterraram em vida. Eduardo soluçava, descontrolado. Mãe, perdão, me perdoa, por favor. Olhei para ele, com toda a dureza que consegui reunir em meu coração de mãe. Perdão? Por ter criado um ladrão?
Por ter sacrificado minha vida inteira para formar um homem sem caráter. Foi então que aconteceu o que Rafael esperava. Camila, desesperada e furiosa, começou a confessar tudo, sem perceber que estava selando seu próprio destino. Está bem. Está bem. Eu planejei tudo. Ela se levantou, apontando um dedo acusador na minha direção. A empresa do Eduardo estava afundando. Nós íamos perder tudo. A senhora tinha dinheiro parado, móveis juntando poeira. Um apartamento grande, vazio. Camila, cala a boca. Eduardo implorou, mas era tarde demais. Cala nada. Estou cansada de fingir. Ela gritou, sua máscara de elegância desmoronando completamente. Cansada de ser a nora perfeita para uma velha que só atrapalhava. A senhora estava sozinha, doente, sem futuro. Pelo menos seu dinheiro serviu para algo útil. Útil como? Rafael perguntou, mantendo a calma profissional. Para salvar um negócio mal administrado? Para bancar o estilo de vida de uma família que não sabe viver dentro de seus limites? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila havia confessado tudo: o planejamento, a motivação, o profundo desprezo pela minha vida. Eduardo olhava para ela como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. Camila, o que você fez? O que nós fizemos? O que eu fiz? O que você fez? Você assinou as procurações. Você me deu as chaves do apartamento dela. Você concordou com o asilo. Mas eu não sabia que você estava roubando ela. Você não sabia porque não quis saber. Era mais fácil deixar que eu resolvesse a situação e você ficava com as mãos limpas. Rafael gravava cada palavra, cada confissão, cada admissão de culpa. E tem mais, ele disse, puxando outra leva de documentos. A empresa do Eduardo não está apenas com dificuldades. Está sendo investigada pela Receita Federal por sonegação fiscal e emissão de notas frias. A dívida real não é de R$ 400 mil. É de mais de R$ 700 mil. Camila ficou branca como a parede. O dinheiro da dona Isabela não salvou empresa nenhuma. Apenas adiou uma falência que era inevitável. Eduardo olhou para Camila com uma mistura de horror e compreensão final. Por isso você estava com tanta pressa para tirar mais dinheiro da minha mãe. Eduardo, eu posso explicar. Explica então. Explica como você destruiu minha empresa, roubou minha mãe e me transformou em um cúmplice. Camila riu, um som amargo e desesperado. Eu que sou a criminosa? Quem assinou os balanços contábeis foi você. Quem assinou os cheques foi você. Quem levou a própria mãe para o asilo foi você. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Você só me manipulou. Eduardo explodiu, sua voz rouca. Eu acreditei em cada palavra sua. Acreditei que era pelo bem da minha mãe, pelo bem da nossa família. Mas a confissão mais chocante e aterradora ainda estava por vir. Rafael colocou sobre a mesa uma cópia do meu testamento, feito anos antes. Dona Isabela deixava tudo para o filho. Apartamento, móveis, economias. Tudo. Um patrimônio total estimado em R$ 420 mil. Eduardo olhou para o documento, suas mãos tremendo. Mãe sempre disse que tudo seria meu, e por isso, Rafael continuou, sua voz grave, a senhora Camila acelerou o processo. Quanto mais tempo a dona Isabela vivesse, maior o risco de ela alterar o testamento. Era mais vantajoso roubar tudo agora e manter as aparências. Camila não negou. Ela apenas ficou ali, derrotada e exposta em toda sua ganância. Havia um plano ainda mais sombrio. Rafael revelou a peça final. Conversei com o médico que a senhora Camila consultou, perguntando sobre sinais de declínio cognitivo na dona Isabela. Ela estava tentando obter uma declaração de incapacidade mental. Para quê, Eduardo? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta, meu coração gelado. Para assumir a tutela legal dela, Rafael respondeu por ele. Para ter controle total sobre suas finanças, sua vida. E depois, bem, acidentes infelizes acontecem em asilos. A sala ficou em silêncio mortal. A implicação era clara e horrível. Eduardo olhou para Camila com horror absoluto e puro. Você ia matar a minha mãe? Não diretamente, Camila respondeu, com uma frieza que fez o ar da sala gelar. Mas uma dose excessiva de medicação, um escorregão fatal nas escadas,
Coisas assim acontecem o tempo todo com idosos. Rafael parou o gravador. Acho que temos material suficiente. O que acontece agora? Eduardo perguntou, sua voz quebrada e vazia. Agora, a senhora Camila será presa, Rafael disse simplesmente. Apropriação indébita qualificada, estelionato, formação de quadrilha e, agora, tentativa de homicídio premeditado. E você, Eduardo, tem duas opções. Cooperar com a investigação, devolver integralmente tudo que foi roubado e tentar um acordo de delação premiada, ou ser processado como coautor de todos os crimes. Eduardo olhou para mim, seus olhos implorando, cheios de uma dor genuína que eu não via nele há anos. Mãe, o que eu faço? Era a primeira vez em uma década que ele me pedia conselho sobre algo verdadeiramente importante. Você faz a coisa certa, filho. Pela primeira vez em muito, muito tempo, você faz a coisa certa. Eu vou devolver tudo. Cada centavo. Vou vender meu carro, meus apartamentos, tudo. E a Camila? Eduardo olhou para a mulher que havia sido sua esposa, a mãe de seu filho, e que agora se revelava uma criminosa calculista e sem escrúpulos. A Camila não é mais minha família. Rafael ligou para a polícia. 20 minutos depois, 2 delegados chegaram ao escritório. Camila foi presa em flagrante, com base nas confissões gravadas. Vocês vão se arrepender disso. Ela gritou, sendo algemada. Vou provar que essa velha é senil. Que tudo isso foi armado. Pode tentar, Rafael disse calmamente. Todas as provas estão documentadas. Todos os crimes, confessados. Quando os policiais levaram Camila, que agora berrava insultos, a sala ficou em silêncio. Restaram apenas eu, Eduardo e Rafael. E agora? Eduardo perguntou, esgotado. Agora, eu disse, erguendo-me com dificuldade, mas com uma dignidade renovada, você vai me levar para casa. Que casa, mãe? Para a minha casa. E você vai me ajudar a desfazer toda essa bagunça que você ajudou a criar. Nos meses que se seguiram, minha vida se transformou completamente, mas, desta vez, para melhor. Eduardo, verdadeiramente arrependido e chocado com a extensão da manipulação de Camila, mergulhou de cabeça na reparação dos seus erros. Ele conseguiu rescindir a venda do meu apartamento, alegando vício de consentimento e má-fé. Muitos dos compradores dos meus móveis, quando confrontados com as provas do crime, devolveram as peças voluntariamente. Outros, tivemos que acionar judicialmente. Minha estante voltou para seu lugar na sala. O cristaleiro, um pouco arranhado, foi restaurado por um profissional. A mesa de mármore, felizmente, estava intacta. Dos R$ 92.000 roubados, Eduardo conseguiu recuperar R$ 70.000 vendendo seu carro de luxo e liquidando investimentos pessoais. O restante, ele assumiu como uma dívida pessoal comigo, a ser paga com o trabalho honesto que estava retomando. Mãe, vai levar 1 ou 2 anos para eu quitar tudo, ele me disse uma tarde, sentado à minha mesa de jantar, a mesma mesa onde eu ajudava com as tabuadas quando criança. Não tem pressa, filho. O importante é que você entendeu, finalmente. Entendi o quê? Que dignidade não tem preço. E que família não se trata de dinheiro, mas de respeito, lealdade e amor. Eduardo se divorciou de Camila enquanto ela aguardava o julgamento em regime fechado. Com as provas esmagadoras, ele conseguiu a guarda total do Lorenzo, já que Camila foi considerada uma influência perigosa e moralmente incapaz. Meu neto, agora com 4 anos, veio morar conosco. Vovó Isabela, ele me disse no primeiro dia, o papai disse que a senhora é uma heroína. Heroínas são pessoas que fazem o que é certo, mesmo quando é difícil, meu amor. E você também pode ser. Eduardo está reconstruindo sua vida do zero, desta vez da maneira correta. Fechou a consultoria falida e começou a trabalhar como consultor financeiro independente, com uma transparência que nunca teve antes. Ele me visita todos os dias, não por obrigação, mas porque quer, porque redescobriu o valor da nossa ligação. Mãe, como a senhora conseguiu me perdoar depois de tudo que eu fiz? Ele me perguntou, certa noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Porque perdoar não é esquecer, Eduardo. É escolher amar mesmo depois de ter sido profundamente machucado. É dar uma segunda chance, mas sem ser ingênuo. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, filho. Por isso se chama perdão, e não pagamento. A Marlene continuou trabalhando para mim, mas nossa relação se transformou.
Ela não é mais uma funcionária, é uma amiga querida, parte da nossa família. Dona Isabela, a senhora salvou a minha vida também, sabia? Ela disse numa manhã, enquanto preparávamos o café para 3 gerações na minha cozinha. Como assim, Marlene? Me ensinou que a gente nunca deve aceitar ser tratada como um peso. Que a idade não é uma sentença de invisibilidade. Que uma mulher forte nunca deve abaixar a cabeça, não importa a sua idade. A Marlene estava certa. Eu havia lutado pela minha própria dignidade, mas, no processo, acabei inspirando outras pessoas a lutarem pelas delas também. Camila foi condenada a 5 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ela tentou recorrer, alegando que eu era senil, que as provas foram forjadas, que era uma vítima de conspiração. Nada colou. Ela perdeu todos os direitos sobre o Lorenzo e tem uma ordem restritiva para não se aproximar de nós pelos próximos 12 anos. Suas amigas ricas sumiram. O apartamento deles foi penhorado. A empresa fantasma foi dissolvida. A mulher que me chamava de simples agora vive a vida verdadeiramente simples que tanto desprezava, trabalhando como auxiliar de produção em uma fábrica quando em regime semiaberto. Não sinto alegria em sua queda. Sinto pena. Pena de alguém que teve amor, família e oportunidades, e jogou tudo fora pela ganância. Hoje, aos 79 anos, vivo na minha casa com meu filho, meu neto e a Marlene. Não é a família que eu sonhei ter, mas é a família que eu reconstruí com amor, verdade e perdão. Lorenzo está aprendendo a ler sentado no tapete aos pés da minha estante. Eduardo cozinha aos domingos e estamos ensinando Lorenzo a fazer o bolo de laranja que eu fazia para o pai dele. Vovó, Lorenzo perguntou outro dia, por que a mamãe Camila não vem mais nos visitar? Porque às vezes, querido, as pessoas fazem escolhas que as afastam daqueles que as amam. E elas precisam lidar com as consequências dessas escolhas. O vovô também fez escolhas ruins. O vovô Carlos fez a melhor escolha de todas, me escolheu para compartilhar a vida dele. E eu fiz escolhas ruins também. A pior delas foi aceitar ser maltratada e invisível por tanto tempo. E agora? Agora eu escolho ser feliz. Escolho me respeitar. E escolho amar você e seu pai todos os dias. Aprendi que família não é definida apenas pelo sangue, mas pela lealdade e pelo cuidado mútuo. É quem fica ao seu lado quando tudo desaba e te ajuda a colocar os pedaços de volta no lugar. Aprendi que a idade não é sinônimo de fraqueza, mas de resistência. E que a experiência, quando unida à coragem, é uma ferramenta poderosa. Aprendi que perdoar é um ato de libertação, mas que estabelecer limites é um ato de amor próprio. Mas, acima de tudo, aprendi que ser mãe não significa aceitar tudo calada. Ser mãe de verdade é ensinar aos filhos, mesmo quando adultos, o valor do caráter, da honestidade e do respeito. Mesmo que a lição seja dolorosa para ambos. Eduardo hoje é um homem melhor. Lorenzo está crescendo sabendo que o valor de uma pessoa está em suas ações, não em suas posses. E eu me redescobri. Recuperei minha voz, minha dignidade e meu lugar no mundo. A vida não é perfeita. Ainda há contas, memórias dolorosas e uma confiança que ainda está se cicatrizando. Mas há algo que não existia há um ano: respeito, amor genuíno e uma família de verdade. E quando me olho no espelho agora, vejo uma mulher de 79 anos que enfrentou a tempestade e sobreviveu. Vejo uma lutadora que se recusou a ser definida pela sua idade ou pelas suas dores. Vejo Isabela Ferreira, uma mulher que ensinou a todos que a dignidade é um direito de nascença e que nunca é tarde para lutar por ela. E essa, talvez, seja a maior herança que posso deixar para o meu neto.